Desconsigo. Ele começou de novo? Não. Boa noite, FTU. Boa noite. Esse aqui é o Clube da Leitura da Bíblia. É aí mesmo onde você tem que estar. Vocês conseguiram acompanhar? Alguém pode dar aí um ok? Vocês conseguiram acompanhar esse vídeo? Que foi postado também no Godwood oficial. É uma parte do que a gente viu da morte de Urias, que foi bastante ali forte, que dá muito o que pensar e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Alguém pode dar aí um joinha que vocês conseguiram assistir? Quem estava conectado? Samuel colocou ok. Ok. Manda também colocou ok. Marcele também colocou sim, ok. Então, Yasmin também. Ok. E vocês estão ouvindo agora a gente aqui. Nós estamos hoje num ambiente diferente. A gente está aqui no nosso auditório, no Templo de Salomão, que é o FTU Brasil, transmitindo aqui a live que nós fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Se você é novo, chegou hoje, esse aqui é o Clube da Leitura da Bíblia. A gente está em Mateus 6. Mateus 6 hoje, a partir do versículo 9, que Jesus ensina como devemos orar. Tá? E quando a gente assiste essa cena aí de Urias, boa noite, Nathalie. Boa noite, Tia Paty. A gente vê que a vontade de Deus, por mais que pareça dolorosa, por mais que para muita gente, é injusto, ele foi traído e ele ainda teve que morrer, é muito diferente a visão que Deus tem da nossa visãozinha de barata aqui da terra, né? Mas quando você começa a entender o pensamento de Deus, que está aqui à tua disposição. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia aqui à nossa disposição. Ninguém vai entrar na tua casa e te matar porque você está com a Bíblia, por enquanto. Por enquanto. Em alguns lugares, sim. Então aproveite, porque aí a gente entende essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E ela não é aqui nessa terra, né? Enquanto a gente está aqui, se a gente se voltar para Ele, nós vamos ter Ele, o Espírito Santo dentro da gente. Mas não é aqui que começa e acaba, muito pelo contrário, é na eternidade. E é isso que Deus quer dar para a gente, a eternidade. Então, enquanto a gente ficar focado só no aqui, nessa terra, porque aqui eu estou sofrendo isso, aqui eu estou passando por aquilo, mas e a sua eternidade? Você está garantindo a sua eternidade no reino dos céus? Porque é isso que vale no fim das contas. A nossa vida aqui, material, não vale, não importa. O que importa é o seu espírito, a sua alma. Isso é que tem valor.
E é só um sopro, por mais que você viva aqui 100 anos, vamos dizer, 120 anos, quem conseguir, né? 120 anos de vida é um sopro diante da eternidade que Deus está preparando para cada um de nós. Então, o mais importante é o que nós conquistamos aqui, que é o Espírito Santo, que vai estar conosco por toda a eternidade. Ele é a garantia que você vai estar lá no céu, sentado à mesa com Jesus. Então, hoje a gente vai aprender a orar, tá? Não de maneira religiosa, não é uma reza, não é você decorar aqui o que Jesus está falando, mas pensar em por que ele ensinou a orar dessa forma. Então, vamos começar hoje fazendo exatamente essa oração? Você pode fechar os seus olhos aí onde você está, se você está na igreja, se você está aí no FTU, junto com o CT, com o pastor, com a esposa do pastor, seja onde você estiver, em casa, talvez está dentro do carro acompanhando aqui a live, mas feche seus olhos agora, aqui também a gente vai fazer o mesmo, e nós vamos fazer essa oração aqui, primeiramente, antes da gente começar a ler, tá? Meu Pai que está nos céus, onde tudo é bom, agradável e perfeito, onde não existe maldade, nem tristeza, nem dor, onde o Senhor foi preparar lugar, onde os teus anjos obedecem às tuas ordens, onde o Senhor, Pai, reina soberano sobre todas as coisas. O Senhor é completo e perfeito. Então, meu Pai, que assim como a tua vontade é feita aí nos céus, que ela seja feita aqui na terra também, nas nossas vidas, na vida daqueles que submetem, naqueles que obedecem, naqueles que creem que o Senhor tem preparado muito mais do que os nossos olhos podem ver. Então, que seja feita a tua vontade. E dá-nos, Senhor, nosso pão de hoje, que hoje, quando nós estamos aqui, enquanto estamos aqui reunidos, lendo a tua palavra, conhecendo mais o Senhor, que o Senhor alimente essa alma que está faminta, que tem buscado a diversão, o alívio, tem buscado um pouquinho de paz em tantas coisas, mas ainda não conheceu o verdadeiro alimento. O único que nos sustenta, o único que nos satisfaz, que nos sustenta nos momentos, Pai, que nós vamos passar. E o Senhor já sabe tudo que nós vamos enfrentar. Então, dá-nos esse pão hoje e perdoa, Senhor, quando nós te ofendemos, quando nós nos distraímos. Perdoa, Pai, quando nós fazemos a nossa vontade e nem prestamos atenção e nem perguntamos qual é a tua. Perdoa quando te desagradamos, Senhor. Perdoa assim como nós perdoamos também aqueles que fazem o mesmo conosco. E não nos deixe, Senhor, entrar e nem cair em tentação, mas que o Senhor nos livre do mal e dos males desse mundo, Senhor. O Senhor orou também ao Pai por nós, o Senhor disse que não tem como tirar-nos aqui do mundo, nós temos que passar aqui por essa terra, mas que o Senhor pediu também que Ele nos livrasse do mal. E é isso também que nós pedimos por cada adolescente. Livra do mal, Senhor, livra da morte eterna, livra, meu Pai, da condenação eterna, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e por toda a eternidade. Amém? E graças a Deus. Amém. Amém? Tem gente que está orando ainda ali. Ok, então vamos começar? Vamos começar. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, no primeiro versículo já me chama a atenção o cuidado de Jesus, né? Todo esse discurso que ele estava fazendo, né, que ele estava com aquelas pessoas, ele estava orientando a como ela devia fazer na questão do comportamento, a maneira espiritual, mas aqui ele percebeu a necessidade das pessoas com relação a Deus, porque ele viu que as pessoas nem sabiam como deveria ser uma oração, porque eu imagino que a maioria não se achava digna de falar com Deus. Eles diziam assim: mas meu Deus, eu sou pobre, eu sou doente, eu sou necessitado, como é que eu vou falar com Deus? E Jesus está ensinando: olha, você tem que orar assim. Você pode.
Você não precisa ter uma oração bonita, você só tem que ser sincero. E aí ele começa, Pai nosso que estás nos céus. Então, assim, é para o Pai que está no céu, que é um só, é único. Não tem outra pessoa no céu que está ali para ser nosso Pai. Então, não é para um santo, não é para um Deus daqui, um Deus de lá. Como a gente sabe que tem muitas culturas, né? Tem um Deus para o sol, tem um Deus para a lua, tem um Deus para a terra. Não, é o Deus, nosso Pai, que está lá no céu. É para Ele que a gente tem que se dirigir. É um privilégio chamar Deus de Pai. Para o judeu, principalmente aqui na época de Jesus, hoje as pessoas, infelizmente, não têm respeito ao nome de Deus. Elas pronunciam, meu Deus, toda hora, para todo momento, pode acontecer o que for. Pisou no seu pé, né? Aconteceu alguma coisa, o carro passou, jogou lama em você, quebrou alguma coisa na sua casa, aí você está lá, meu Deus. Perdeu-se também a reverência ao nome de Deus, o temor ao nome de Deus. E Jesus, nesse momento que ele fala Pai Nosso, ele que é o caminho, que nos trouxe essa proximidade com Deus, ele poderia só dizer assim, meu Pai, porque ele é filho de Deus, ele é o primogênito, nascido de Deus, criado por Deus, o próprio Deus. Então ele poderia nesse momento falar assim, olha, meu Pai, não. Quando ele fala Pai Nosso, ele mostrou o que ele veio fazer aqui na terra. Quer dizer, abriu um caminho até a Deus. Ele se fez o caminho. Antes ninguém poderia nem pronunciar o nome de Deus. Agora imagina aquelas pessoas escutando Jesus, ensinando todo mundo a orar e falar Pai Nosso. Quer dizer, você tem o privilégio hoje de chamar Deus de Pai. Talvez você não teve um pai biológico, ou você não... Claro, todo mundo tem um pai, né? Nasceu, não foi da cegonha. A gente já ensinou que essa historinha aí, ó, é para boi dormir. Mas, se você não conhece o seu pai, se você não convive com o seu pai, e você sabe a falta que um pai faz, Jesus está aqui, abrindo a porta e dizendo, entra aqui na minha casa, você pode chamar também o meu pai de seu pai. Ele é o Pai Nosso. O Pai que quer que você seja também um filho dele, que você nasça de Deus. E ele diz aqui exatamente onde Deus está. Tem um outro versículo, Nath, que ele fala assim, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então, quando Jesus faz referência aqui ao céu, ele sabe exatamente do que ele está falando, porque foi de lá que Jesus veio aqui na terra e para lá ele voltou. Ele está lá sentado à direita do Pai. Ele está lá reinando juntamente com Deus. Mas ele está aqui agora. Ele está aqui porque ele prometeu que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria. Então, onde você estiver agora, ainda que você fale assim, mas eu estou sozinho, não tem ninguém aqui perto de mim para falar que tem 2. Não, tem um anjo aí perto de você. O Espírito Santo está aí também com você. Mesmo que ele ainda não habite, ele está aí, senão você não estaria participando aqui dessa live. E quando a gente é um com Deus, quando o Espírito Santo se une com você, você nunca mais está sozinho. Então, a todo momento, onde você estiver, Jesus também está. E é um milagre, né? Porque se a gente for olhar para a nossa condição, a gente diz assim, meu Deus, eu não tenho condição. Você imagina, essas pessoas diziam que para falar com Deus elas não tinham condição. Imagine ter o Espírito de Deus habitando dentro da gente. Então, é pela fé e é um milagre. E quando a gente entende esse milagre, a gente quer esse milagre na nossa vida, o Espírito Santo está aqui a todo momento, ele quer entrar, mas ele não entra em qualquer lugar. A gente tem que dar o espaço dele para habitar dentro da gente. E aí é a nossa parte, porque a parte dele, ele já fez, Jesus já fez a parte dele. E o Espírito Santo está aqui, dando oportunidades e oportunidades. E sabe quando eu estava assistindo com meu esposo essa cena aí que a gente mostrou de Urias, ele falou algo muito interessante. Ele falou, naquele momento, ele viu o próprio Senhor Jesus ali também representado. Não sei se alguém prestou atenção nisso. Alguém de vocês, na hora que estava assistindo, vocês assistiram esse capítulo da morte de Urias? Todo mundo assistiu? Todo mundo? Assistiu, Raquel? Foi sem intervalo. Sem intervalo, ó. Foi direto, assim, sofrimento, só as lágrimas caindo, assim. Né? Mas
foi muito interessante o que o meu esposo falou na hora. Ele falou assim, olha só, ele foi para a linha de frente como o Senhor Jesus. Jesus também foi para a linha de frente, dar a cara por nós, lutar por nós, morrer por nós. Foi a mesma coisa. Jesus foi enviado também para a morte. Ele já sabia que ele veio aqui na terra para morrer. Então, ele foi enviado para a morte, ele foi traído. Ele foi traído por Judas. Ele foi vendido. Ele foi para a batalha, na linha de frente ali na cruz, nu. A gente já falou isso aqui outras vezes, vocês fazem uma expressão assim de espanto. Jesus não tinha paninho cobrindo ele não, como você vê nos filmes. Não tinha nenhum paninho, ele foi exposto lá na cruz. Foi envergonhado naquele momento, aparentemente. Aparentemente ele estava perdendo. Oi? Calma. Ele foi envergonhado. Envergonhado, passou vergonha. Ou alguém aqui tem coragem de ficar nu diante dos outros? Não. Tem, claro, hoje tem as pessoas que não têm vergonha mesmo, ficam aí mandando nude, mas isso é outra história. Você já tem demônio já manifestado na pessoa. A questão ali é outra, ele se expôs, quer dizer, ele foi para a linha de frente ali. E naquela hora que Urias se deitou sobre o Sama, ele estava protegendo também, protegendo o amigo da morte. Não foi isso que Jesus fez pela gente? Ele não morreu no nosso lugar? Ele levou as flechas ali. Cada flecha que entrava no Urias, parecia que eu estava sentindo também nas minhas costas, assim. E foi exatamente o que Jesus fez. Para que você não morresse, para que eu não morresse, ele levou os açoites, ele levou ali a lança, perfurou, todo o sangue dele saiu do corpo, não sobrou nenhuma gota de sangue, até o último suspiro ele deu a vida pela gente. Então Urias representa também ali o Senhor Jesus na época de Davi. E aparentemente pensa assim, ele foi o bobo da história, ele foi o chifrudo da história, ele perdeu. Não, ele foi livre. Ele teve ali o livramento, ele teve a honra. Até hoje o nome dele é mencionado aqui na genealogia de Jesus. Se você não prestou atenção quando a gente começou a ler, está lá escrito. Capítulo 1 aí, volta só um pouquinho aí, Mateus 1, só para a gente conferir o que eu estou falando. Já voltou aí, Davizinho, esperto. Quanto? 6. 7. Olha só. 7 ou não? 6. Aqui. Acharam aí Mateus 1:6. E Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de quem? De Urias. Uau! Olha só, ó. Tá. Um tapinha assim, ó. Tá. Mulher de quem? Que era Betseba? De Davi? Tá escrito aqui mulher de Davi? Não. Mulher de Urias. Deus fez questão de colocar o nome dele aqui. Aqui ele foi honrado. Ele nunca perdeu a honra dele, ao contrário de quem traiu. E assim, ele sempre se manteve íntegro, né? E firme na decisão dele. E é isso que Jesus ensina pra gente, que você tem que ser você em todo lugar. Você tem que ser a mesma pessoa. Mas a outra pessoa está fazendo mal para mim, ela me trata daquele jeito, mas você não pode mudar por conta das outras pessoas. Se você precisar mudar, tem que ser porque Deus pediu para você mudar. Que foi até o que aconteceu com Urias, que ele não era do povo judeu, ele não era da terra de Israel, ele era um estrangeiro. E ele se converteu a Deus, mudou porque Deus chamou ele e perseverou até o fim naquela decisão. Então, se Davi errou com ele, se Batseba errou com ele, problema deles, ele não ia se contaminar pelo erro das outras pessoas. E é isso que Jesus ensina a gente, que a gente tem que ser essa pessoa firme a todo momento, que nós não podemos ser influenciados pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas sim por ele. O exemplo de honra, o exemplo de um homem de honra, um homem valente, o verdadeiro valente.
Um verdadeiro valente, o fiel, fiel até o fim, fiel até a morte. Ele não amou a vida dele mais do que ele amou a Deus. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, acima da esposa, acima da própria vida, acima até da posição que ele tinha, porque ele era um capitão. E quem entendeu um pouquinho da história ali do exército, você viu que quem ia na linha de frente era o soldado assim, o soldado raso, né? O soldado que não tinha muita experiência, ele ia para frente de batalha, já sabia que ia morrer mesmo. O capitão não. O capitão, ele ia lá comandando, ele era capitão, se não me engano, de 1000. Se não me engano, se eu estiver falando besteira, depois você deleta aí. Mas, se não me engano, ele era capitão de 1000. Então, ele não era um soldado qualquer, ele tinha uma patente, ele tinha uma posição. Mas ele não amou isso mais do que ele amou a Deus. Se quem ama a Deus, deixa tudo. É o que a gente faz na Fogueira Santa. É exatamente o que a gente faz. Você se desfaz daquilo que você é, daquilo que você pensa que é, do seu eu, da sua vontade, dos seus sonhos pessoais, daquilo que você mais deseja, você abre mão para colocar Deus e a vontade dele acima de tudo. É o que a gente vai ler aqui agora. Continuando o versículo 9, diz assim... Faltou aí o santificado, né? Santificado seja o teu nome. Então, Jesus fala assim, que a gente tem que orar para o Pai que está no céu e santificar o nome dele, que foi o que Urias fez. Enquanto ele foi fiel a Deus, ele estava santificando a Deus. Porque por algumas vezes a gente viu ele falar para Batseba, Deus está vendo. Deus está vendo, ninguém está vendo, Deus está vendo. E na posição dele, na postura dele, sem falar muito também, as pessoas viam que ele era um homem fiel. Então, quando nós somos essa pessoa fiel a Deus, que nós obedecemos os mandamentos, a gente está ali firme na palavra de Deus, nós estamos santificando o nome de Deus. Porque não adianta também ser só palavras. Se você, Senhor, seja santificado, você vai cantar um louvor, fazer uma adoração para Deus, mas ali são palavras. Mas e no seu dia a dia? Você consegue dizer assim, hoje eu santifiquei o nome de Deus. Deus foi santificado através de mim. Não é só você falar, como a Nath falou, não é só eu dizer assim, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Porque isso aí os anjos já fazem. Sabia que lá no céu, agora mesmo, e o tempo todo, os anjos estão lá falando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos? Sabia disso? Está escrito, né? Lá em Apocalipse. Então, Deus não precisa que você fale que Ele é santo, Ele já sabe que Ele é santo. Santificar o nome dEle não é você simplesmente pronunciar a palavra santo, é você se santificar para Ele. É quem olhe para você, veja a santidade ao Senhor. Quem conhece aqui o Templo de Salomão, sabe que sobre o altar está lá escrito o quê? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E a gente leva isso escrito onde a gente for, sabia? Sabia que sim, que na sua testa você leva escrito santidade ao Senhor onde você for? Quer dizer, você é um templo ambulante. Onde você vai, o templo vai junto. Claro, se você está santificando o nome de Deus. Então, quem olha para você não vai ver aquelas letras douradas, mas vai ver escrito no seu comportamento, na sua maneira de falar, naquilo que você é, em quem você é. Vai ver escrito santidade ao Senhor, que era o que os sacerdotes levavam na testa, né, escrito. Então, santificar o nome de Deus é isso. Continuando aqui, no 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uau! E aí? Que venha o teu reino. Quando é que vem o reino de Deus? Tá um silêncio aqui hoje, gente. Tá assustador. Não sei o que está acontecendo aqui nesse templo de Salomão. O que é venha o teu reino? Quem sabe? Por que Jesus está falando venha o teu reino? O reino de Deus, a gente sabe que ele está aqui na terra em quem tem o Espírito Santo.
E tem o reino dos céus, que está lá em cima. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está o quê? Almejando estar aonde? No reino dos céus, né? Nosso objetivo tem que ser chegar lá. Mas, enquanto isso, a gente pede o reino de Deus. Mas a gente está em constante, fazendo essa constante oração. Senhor, esteja comigo. Venha, habita dentro de mim. Ó Senhor, quantas vezes eu já falei isso? Ó Senhor, eu tenho tanta vontade de te encontrar, de estar no teu reino. Então, quando a gente pede isso para Deus, a gente está chamando Deus para estar dentro de nós. Seja aqui no reino de Deus, aqui na terra, ou quando a gente for para os céus, mas o nosso desejo sempre é estar com Ele, é estar na presença dEle. Então, quando a gente diz, venha o teu reino, a gente está chamando Deus para habitar dentro de nós. A gente está convidando Ele para vir até a gente, porque o mundo lá fora pede para Deus muitas outras coisas. Até a gente vai ler ali na frente. Só faz a oração para Deus já assim, ó meu Deus, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa isso, me dá aquilo, eu estou precisando, mas não pede o que é mais precioso, que é Ele dentro da gente. E é por isso que Jesus ensinou a gente a orar, que o seu primeiro pedido tem que ser esse, que venha o reino de Deus na sua vida. E na pregação de João Batista, quando a gente leu lá no capítulo 3, fala assim, que quando ele começou a pregar lá no deserto, lembra quando a gente falou de João Batista? Ele começou a pregar lá no deserto, o que ele falou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o reino de Deus e o reino dos céus, ele vem através desse arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, quando você odeia o pecado, quando você se santifica para Deus, quando você nasce de Deus, você troca de reino. Você sai do reino das trevas, você entra para o reino de Deus. Aqui na terra ainda isso acontece, todos os dias. Todos os dias, lembra quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus? Quer dizer, quando Jesus fala aqui na terra, como ela é feita nos céus, qual é a vontade de Deus? Que aconteça isso, que nasçam filhos de Deus, que tenha festa no céu, quer dizer, a conexão aqui da terra com os céus é feita quando o pecador se arrepende. Quando há essa troca de natureza, há uma troca de reino, você já não é mais desse mundo. Agora você é cidadão do reino dos céus, mas tem que haver esse novo nascimento. Então ele está falando aqui, que venha o teu reino, então que você faça parte do reino de Deus. Quando é feita a vontade dele, quer dizer, quando eu deixo a minha vontade, eu abro mão, eu renuncio quem eu sou, eu abro mão da minha vontade. Isso não é uma coisa fácil, principalmente na sua idade. Não é fácil. Tá naquela época assim, que nem a roupa mais a mãe pode comprar. Imagina só outra coisa, quer dizer, se você não vencer você mesmo, como é que você vai vencer o mundo? Quem não vence, presta atenção na pergunta que eu estou te fazendo. Se você não vencer a sua vontade, como é que você vai vencer o mundo? Como é que você vai vencer o diabo? Olha como é sério isso. Quer dizer, o que está entre eu e o reino de Deus? A sua vontade. Mas quando você ora, que é o que a gente viu aí agora, que foi a entrega de Urias, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita, presta atenção agora que eu vou falar, vai cair na prova. Que seja feita a tua vontade, ainda que ela seja completamente o contrário da minha. Você tem coragem de fazer essa oração? Meu Deus, faz a tua vontade, ainda que seja completamente o contrário daquilo que eu quero. Eu abro mão da minha vontade para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. E às vezes Deus está pedindo algo tão pequeno e você não está conseguindo abrir mão. E aí você não vê que o empecilho, que o obstáculo é você mesmo. Você quer colocar a culpa nas outras pessoas. Não, é o diabo que se levantou. Mas você tem autoridade sobre o diabo, porque o diabo ele não é maior que você. Então, se você está voltado para Deus e se você coloca a vontade dele acima da sua, não tem diabo que resista. Então, que seja feita a vontade de Deus na minha vida,
Para quê? Para que eu possa ter esse reino dentro de mim. É para isso. Se você quer o reino de Deus, você tem que colocar ele em primeiro lugar. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tem uma versão que fala, no céu, faça-se assim na terra. Por quê? Porque no céu, Deus é soberano. Então, Jesus está pedindo para ele assim, olha, e como o Senhor faz tudo aí, os anjos estão vivendo à sua disposição para te santificar, para te glorificar, faça aqui nessa terra também a mesma coisa com essas pessoas que estão aqui. Essa é a oração que Jesus está pedindo. Mas isso não depende de outros, depende de mim, depende de você. Se você fizer isso, você vai fazer muito mais que os anjos que estão lá no céu. Não é? Eu estava pensando aqui que quando a pessoa sacrifica, ela abre essa conexão, digamos assim. Vocês lembram da cena lá de Jacó, quando ele sacrificou, derramou o único azeite que ele tinha sobre a pedra, e aí ele viu uma escada do céu para a terra, não, da terra para o céu. Bom, abriu ali uma escada, uma escada, quer dizer, você abre um caminho entre a terra e os céus. Ele fala que os anjos subiam e desciam. Ele viu isso. Alguém lembra do que eu estou falando aqui? Uma cena muito linda ali, que mostrou Jacó, quer dizer, o sacrifício que a gente faz quando a gente nega a nossa vontade, quando eu sacrifico tudo que eu tenho. É como você constrói essa estrada entre a terra e os céus e a terra. Quer dizer, a partir do momento que você entrega a sua vontade, que você sacrifica tudo que você tem, acontece isso aqui. A vontade de Deus lá no céu, ela começa a ser feita na sua vida. E aí você vai dar trabalho para os anjos, viu? Você vai dar muito trabalho, que eles não paravam de descer e subir. Quer dizer, eles estavam levando até Deus, trazendo a resposta. Leva para Deus sua petição e desce com a resposta. Você vai dar trabalho para os céus. Quem quer isso? Eu quero dar muito trabalho para os anjos. Eu quero. Dizer, e Deus também quer isso. Ele quer que a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita e é muito melhor que a nossa, ele quer fazer na sua vida. Mas tem que haver o sacrifício, que foi o que Jesus fez. E hoje, será que a gente vai conseguir? Vamos lá. Seguindo aí no 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que pão que é esse? Quem está com fome de pão aí? Já quer o pão francês, saindo do forno, quentinho? É esse pão? Quer? Esse pão é muito melhor. É muito melhor. Então, o que o pão simboliza, né? Simboliza o sustento, simboliza a necessidade que a gente tem. Então, Jesus está pedindo aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, me dá aquilo que eu preciso. Jesus podia estar pedindo carne, podia estar pedindo cebola, como ele pediu lá, o povo de Israel pediu lá no deserto. Mas ele falou o pão, que representava o sustento. Até hoje, em Israel, o pão é o carro-chefe lá das refeições. Acho que quase no mundo inteiro o pão é a base da alimentação das pessoas. Né? Então, é algo que realmente representa essa necessidade, esse sustento. Então, Jesus está pedindo aqui, me dá aquilo que eu preciso para hoje. Ele não pediu para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, ele pediu para hoje. Porque quando a gente vive na dependência de Deus, a gente não tem preocupação com amanhã. A gente vive hoje. Oh, meu Deus, me dá aquilo que eu preciso. Porque se Deus está me dando, então já é suficiente. E lembra que Jesus nasceu em Belém? Quem lembra que Jesus nasceu em Belém? O que significa Belém? A cidade do pão. Aê, arrebentou. Vocês lembraram, olha só. Quer dizer, ele estava falando dele mesmo aqui. Ele é o pão que desce dos céus. Então, ele está falando, me dá o meu pão de hoje. Eu preciso ter essa comunhão com Deus todos os dias. Não é que você orou hoje, aí eu já li a Bíblia, aí não preciso mais. Só no domingo que você volta a pegar a Bíblia. Não. Todos os dias eu preciso ter essa comunhão com Deus. O verdadeiro alimento vem da boca de Deus. Só o que Ele fala, só o que Ele faz por mim é que me sustenta, que me completa.
O Espírito dele que preenche tudo na minha vida. É que mata a sua fome. Quantos estão por aí famintos comendo, como a gente falou lá, comida de porco, comendo lavagem, se alimentando das porcarias, que não te sustenta e ainda te contamina, te envenena. Mas o pão que desce dos céus, ele satisfaz tudo que você precisa, todas as suas necessidades. Aí ele vai para a parte do perdão agora. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente falou bastante sobre isso semana passada. Assim, Deus, ele não vai te perdoar. Ah, Senhor, me perdoa. Mas lembre-se que Deus, ele é perfeito. E você está pedindo para ele, perdoa as nossas dívidas. A nossa dívida é com quem? Que eu tenho com você? Não, a nossa dívida é que a gente tem com ele mesmo, porque a gente falha, a gente comete erros. Então a gente pede perdão para Deus. Meu Deus, me perdoa, porque eu não deveria ter agido daquela forma. O Senhor não se agradou daquilo, eu sei, então me perdoa. Então a gente se volta para Deus pedindo esse perdão. Mas de nada adianta eu me voltar para Deus pedindo perdão se aquela pessoa que falhou comigo, eu não perdoei ela. É muita hipocrisia da nossa parte querer pedir perdão para Deus se eu não perdoo a outra pessoa. E eu nem sou perfeita para deixar de perdoar ela. E muitas vezes a gente se esquece do quanto a gente ofende a santidade de Deus. Quando você volta lá no santificado seja o teu nome, você para pensar um pouquinho, quantas vezes você desagrada a Deus? Quantas vezes você, assim, ofende a santidade de Deus? Seus pensamentos, naquilo que você olha, naquilo que você fala. Quando você responde mal sua mãe, quando você olha e dá aquela olhadinha assim para cima, sabe? Eu também já faço isso. E eu me lembro muito bem, todas as vezes que isso acontece, eu vejo o quanto eu sou imperfeita. Então, quando a gente entende, tem a humildade de reconhecer, meu Deus, quantas vezes eu te ofendo durante o dia? Será que um dia eu vou conseguir viver sem ofender a Deus? E eu peço perdão para Deus e eu também perdoo quem faz isso comigo. Então, da mesma forma que a gente vê aqui, ó, os céus, conexão com a terra, eu também com o meu próximo, eu tenho que ter essa mesma humildade de perdoar para que eu seja perdoada. E sem contar que a gente já está em dívida desde que a gente nasceu. Porque Jesus, ele morreu para te dar a salvação. E como que a gente consegue pagar essa salvação? A gente não consegue. Então, por isso que é um milagre a gente receber a salvação. Porque Jesus, ele pagou um preço muito alto pela nossa alma. Ele foi o Cordeiro perfeito. Então, nós já nascemos com essa dívida com ele. Então, o mínimo que a gente pode fazer por ele é obedecer aos mandamentos. E ainda assim a gente está em dívida todos os dias. Aí ele continua aqui no 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas será que Deus é que leva a gente para a tentação? Por que Jesus está ensinando a orar dessa forma aqui, universitária? Eu estava me fazendo essa pergunta também, porque quando a gente ora o Pai Nosso, geralmente a gente fala assim, não nos deixe cair em tentação, é a minha escolha. Por favor, Senhor, se eu escolher, me impede de ir e cair em tentação. Mas aqui está dizendo, e não nos conduza à tentação. E aí eu lembrei, Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E não é que, como algumas pessoas falam aí, não, você está sendo provado, Deus está te colocando numa provação. Não é isso. É que chega situações na nossa vida que a gente vai passar por uma situação onde a gente vai se fortalecer, como Jesus se fortaleceu quando ele passou pelo deserto. Ele foi ali, ele teve o batismo dele de fogo, se fortaleceu para começar a missão dele. Mas ele não gostou. É claro que ele não gostou, porque a carne dele ali naquele momento estava padecendo, mas o espírito dele estava forte.
Então, Jesus não quer estar nessa situação de novo. E ele ensina pra gente, ó, ora sim, pede para Deus. Mas todos nós vamos precisar passar por esses momentos que você não quer passar. Porque é ali que você vai saber quem você é de verdade. É diante lá de quem está te maltratando, é diante de quem está te rejeitando, é quando alguém fala mal de você, quando alguém faz fofoca a seu respeito. E aí, como é que você vai agir? Sabe? Quando acontece um problema lá dentro da sua casa, que você não quer passar aquela situação. Você não quer ver a sua família daquele jeito ali. Não é a família margarina que você sonhou. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai se conduzir nessa tentação aí? Então, tentação não é só quando o Roger Nilson te manda mensagem lá, te dá like na foto. Não é só essa tentação quando ele passa, dá um sorrisinho. Ou a Gênesis Cleide vai lá e manda um bilhetinho para você. Não é só essa tentação que você vai passar. São as situações que você não quer enfrentar. Mas quando a gente passa, a gente vence e a gente se fortalece, se cria uma outra estrutura aqui dentro, a sua comunhão com Deus é muito mais forte. Então ele está dizendo aqui, não me conduz. É a mesma oração que ele faz lá depois no final, antes de ser levado à cruz. Não tira do mundo, não tem como eu tirar ali o Davizinho aqui do mundo, não tem como tirar a Isabela do mundo, você vai ter que passar os seus anos aqui nesse mundo, mas livra do mal, quer dizer, a mesma oração ele estava fazendo lá por nós. Então não nos conduzas à tentação, mas que o Senhor nos livre do mal. Quem tem poder de nos livrar do mal? Só Deus pode nos livrar do mal? Ele nos livra do mal, mas as suas escolhas também te livram de muitas situações de maldade. Porque teu é o reino. Então, Jesus sabia muito bem de quem é o reino. Porque esse reino aqui dessa terra não é o verdadeiro reino. Aqui é o reino da fantasia, né? Aqui é o reino o fake reino aqui, essa terra. Então, ele sabe qual é o verdadeiro reino, de quem é o verdadeiro poder, a honra e a glória, para todos sempre. A Deus pertence todas as coisas. E hoje pela manhã, na meditação que a dona Cris faz no Univer Vídeo, toda segunda, sexta, 8 da manhã, ela começou lendo um versículo de Salmos que Davi fala assim, o meu coração está pronto. E ela leu assim, oração, a pessoa que está com o coração pronto é a que faz a oração do Pai Nosso. Que consegue fazer essa oração sincera, que é o que? A pessoa está entregue para Deus, porque cada versículo, cada trecho dessa oração, ela fala muito mais de Deus do que da gente. Tudo que Jesus pede aqui é referente a Deus, e não a Ele mesmo, a necessidade humana, material dele mesmo, mas todas as necessidades espirituais. Então, essa oração, quando a gente lê detalhe, palavra por palavra, a gente vê que ela é uma oração muito mais importante, muito mais séria do que a gente costuma ouvir fora. Porque eu me lembro quando eu aprendi a oração do Pai Nosso. E a minha mãe me fazia fazer essa oração toda noite. E tinha noite que eu fazia assim, e tipo assim, eu não pensava no que eu estava falando, e eu não sabia da importância, não sabia da preciosidade que tem essa palavra. Não é que você sempre vai fazer essa oração, isso aqui é uma oração modelo, mostrando pra gente como a gente tem que se dirigir a Deus. Mas ela é muito séria, ela é muito importante pra gente. Então, quando a gente é sincero com Deus, a gente consegue falar cada uma dessas coisas realmente crendo nisso e acreditando e cumprindo cada uma dessas palavras. Você vê que em nenhum momento aqui Jesus citou uma necessidade física. Não. Em nenhum momento. Ele não estava lá pedindo, me dá o meu peixe de hoje, que eu tenho que assar, ainda dá para os discípulos, não sabe nem pescar e diz que é pescador. Não. Ele não estava lá falando assim, me dá uma casa, que eu preciso dormir essa noite aqui, eu estou aqui, não tenho nem onde encostar minha cabeça. Ele não estava lá falando, me dá o iPhone que eu quero, fazer uma ligação aqui para minha família. Não.
Nenhum momento ele citou isso, porque ele sabe que a nossa alma é que precisa da salvação, a nossa alma que precisa do sustento. O nosso espírito precisa estar fortalecido. E quando você ora dessa forma aqui, como a gente está ensinando aqui hoje, prestando atenção naquilo que você está falando, pode ter certeza que quando você abrir os seus olhos, você vai estar muito mais forte para enfrentar toda e qualquer situação. Tá? Então aprenda, a mesma coisa quando você vai orar para comer. Às vezes você está lá, já não está nem pensando, já está com o cheiro do feijão assim, te tonteando já, está nem prestando atenção no que você está falando, só está lá de olho fechado, quero comer logo. Não faça isso. Dê a honra a Deus, porque Ele é muito mais do que comida e bebida. O reino dele é eterno, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.